Bom, pessoal, tudo bem? Começando aqui 18h58, mais uma live, sendo que dessa vez vai ser por aqui pelo Insta. E aqui a gente já começa recebendo as pessoas, vai ser uma live bem diferente, uma coisa bem bacana. Tenho certeza que vai ser um negócio muito diferente mesmo. Então aqui a gente já está com alguns segundos e já estamos com quase 20 pessoas. E hoje a gente vai fazer aqui uma live com o nosso Rodrigo Teaser, o nosso querido Michael Jackson. E a gente vai bater um papo super bacana, um papo muito diferente que a gente não tinha feito ainda. A gente estava fazendo as lives pelo Facebook e dessa vez a gente vai fazer por aqui, porque o engajamento do Rodrigo é bem maior e acredito que o assunto fica bem propício. Estamos aguardando ele entrar. Chegou aqui nosso querido Rodrigo Teaser. É uma honra estar com ele aqui. Rodrigo, seja bem-vindo, querido. Tudo bem, querido? Olá, como está, Fernando? Tudo bem, Rodrigo? Que bom você aqui com a gente, mostrando para a gente que a gente consegue fazer diferença nesse momento pandêmico que a gente está vivendo e fazer mais ainda, Rodrigo, que a gente possa contemplar essa quarentena com informações em como fazer o novo normal, né? Exatamente. Rodrigo, Esse é o desafio. para os poucos que ainda não lhe conhecem, se apresente, meu amigo. Bom, eu sou o Rodrigo Teaser, eu sou intérprete do Michael, sou cantor, compositor, mas o meu principal trabalho é fazer o show em homenagem ao Michael Jackson. A gente viaja o Brasil, exterior, fazendo o show tributo ao rei do pop. Como começou tudo isso, Rodrigo? Começou de brincadeira, na verdade. Lá atrás, quando eu era muito criança, eu tinha 5 anos quando eu me tornei fã do Michael e eu era muito tímido, muito tímido. Mas eu gostava de ficar dançando Michael em casa. Então minha mãe viu nisso uma oportunidade de me fazer perder a timidez, começou a me incentivar a dançar. E aí com 9 anos eu fiz a primeira apresentação de Michael. E aí descobri o mundo da música, da dança, o palco em si. E aí o resto da vida inteira eu me dediquei a isso. Eu sempre fiz isso. Rodrigo, lembrando que nessa vida eu sempre falo que a gente alcança tudo que a gente quer, porque o nosso Deus é um Deus verdadeiro. Mas no seu caso, especificamente, é uma situação um pouco complexa, porque não basta somente gostar do seu astro. Sim. Você tem que se identificar, você tem que ter as características, não somente de fisionomia, mas também as características que se encontrem em fazer o que você faz hoje ser um sucesso absoluto. Você está vendo a nossa live aqui, sendo acompanhada por mais de uma centena de pessoas, e isso tudo são pessoas que admiram o seu trabalho e acreditam naquilo que você faz. Eu só quero deixar uma coisa bem diferente aqui, um comentário como fã, que eu já assisti os seus shows aqui em Sorocaba, sou fãzaço seu, e eu tive a oportunidade, só quero tirar dúvida, há 2 anos eu estive em Cancún e eu acho que vi o seu show em Cancún. Não, é engraçado. Muita gente, eu nunca estive lá em Cancún, mas eu já recebi a mensagem do rapaz que faz show lá, porque ele fala que gosta muito dos meus vídeos. E eu não sei se... Eu nunca vi o show, então eu não sei se tem algumas coisas do nosso show que ele se inspirou, porque eu já recebi vídeos dele dizendo que gosta muito da gente. Mas outras pessoas já me disseram que... Você já fez show em Cancún? Eu nunca estive lá, mas eu sei que tem um tributo lá, ele se apresenta, e eu tenho muita sorte da pessoa que faz o show lá ter essa identificação com a forma que eu faço, porque eu sempre digo que tem muito cover do Michael no mundo. Você foi citado no show. É? Você foi citado no show. Então acho que é esse rapaz mesmo. Você foi citado. No final do show, ele agradece a todos e faz uma menção em seu nome. Uau! Muito bacana. Puxa. Rodrigo, quando eu falar Rodrigo, eu falo para você que nós temos uma coisa em comum. A gente achar um momento de como nós pacificarmos a nossa mente nesse momento pandêmico. Vamos lá, primeira pergunta.
que eu gostaria de falar para você. E aqui não está o político, não, tá? Eu não sei se... Aqui não está o político, aqui quem está é uma pessoa, é um cidadão também querendo fazer uma abertura gigantesca para a gente sobreviver nesse momento e mostrar às pessoas que estão nos acompanhando que existe a possibilidade. Você, eu sei que tem um show com quantos figurantes, Rodrigo? Quantas pessoas compõem a sua... A gente tem uma equipe fixa, a gente tem uma equipe fixa de 17 pessoas, e aí a gente sempre tem mais em torno de umas 10 locais. Isso sem contar a parte de segurança, que cada lugar é o seu lugar. Mas a gente tem uma equipe fixa, que são músicos, bailarinos, técnicos, sinotécnicos, enfim, produtores. E aí chega no lugar, a gente tem sempre a galera que já chegou antes e que já botou parte da estrutura de pé, né? O show é um desafio para a gente, porque é um show que ele não conta com nenhum incentivo, nem patrocínio. É um show que foi crescendo ao longo dos anos com a própria participação do público. E quando a galera vai no show que vê aquela produção ela só é possível porque a galera vai ver. Porque é uma produção, a gente tem elevadores de palcos. Você já viu, então? Tem já elevador vi. De palco, foram 2 vezes que teve aqui, ilusões. Né? Em Sorocaba? A gente fez 3 vezes. Eu fui em 2. E será bem-vindo na próxima. Vou, com certeza. Agora, deixa eu te falar, Rodrigo, como que você está fazendo nesse momento? Quantos shows foram cancelados? Cara, eu não vou saber te falar. Assim, por enquanto, cancelado, eu acredito que não foram nem muitos. O que a gente teve foram transferidos, muitos shows adiados. Né? Tá. Então a gente, puxa, eu não vou saber te precisar, mas... Não, mas foram muitos. De março até junho, eu acredito que já sejam aí uns 20 shows. Fora os shows que está... Porque assim, isso tudo começou lá em março. Então a gente já estava fechando os shows de junho, julho, agosto. Então, esses shows que aconteceriam da segunda quinzena de maio em diante acabaram não fechando. Então eu nem conto esses shows. Mas a gente teve 5 shows, por exemplo, que ia ser a nossa estreia nos Estados Unidos. Esses shows foram adiados para o ano que vem. A gente ia fazer a nossa estreia nos Estados Unidos agora na primeira semana de abril. A gente ia fazer Nova York, Miami, Orlando, Boston, Los Angeles. E eu já tinha ido para lá participar de programa de rádio, de TV, para divulgar tudo. As vendas já estavam rolando, mas a gente precisou parar, então isso foi adiado. Shows aqui em São Paulo também. E aí, o que acontece, por exemplo? Lugares como São Paulo, Rio de Janeiro, a gente tem um fluxo muito grande de show. Então, a gente tinha shows já fechados em junho em São Paulo e show em novembro. Então, o show de junho vai ser empurrado, sei lá, para setembro. Então, talvez o de novembro já não possa acontecer em novembro. E aí você pensa assim, né? A gente fica nessa ansiedade, mas a gente também tem que ter o pé no chão de saber que isso mesmo que acontece comigo, acontece com todo mundo. Então, eu ia fazer meu show, a Ana Carolina ia fazer o dela, o Fábio Júnior ia fazer o dele, todo mundo ia fazer o show e todo mundo vai ter que encontrar um lugar na agenda. É um momento difícil da gente controlar a ansiedade, mas eu acho que a gente tem que, de alguma forma, entender. E eu acho que o importante da gente falar a respeito também é da gente entender que todo mundo tem que saber que está no mesmo lugar, no mesmo barco. Né? Infelizmente, às vezes a gente tem uma condição egoísta de ver as coisas e de achar que a culpa tem que ser de alguém ou de achar que a preferência tem que ser a nossa. Mas a verdade é que está todo mundo passando por isso de uma forma junta. Então, alguns sentem mais, outros sentem menos. Alguns se importam mais, outros se importam menos. Mas a realidade é que está todo mundo no mesmo lugar. Agora, Rodrigo, uma coisa muito importante a gente construir esse novo normal, né? Uma coisa muito importante é nós nos adequarmos, porque não adianta, o mês que vem, o vírus não pega o avião e vai embora. Ele vai ficar. E nós vamos ter que aprender a conviver com ele. E você está fazendo agora, salvo engano, o primeiro show Drive-in Concert que vai acontecer em Sorocaba, vai ser com a sua participação o mês que vem. Isso.
E você está ansioso porque é um novo momento e uma nova maneira de se apresentar, né, Rodrigo? É um projeto que eu acho incrível, é um projeto que, logo que a pandemia se instalou, começaram a fazer em alguns lugares já na Europa, nos Estados Unidos também já tem, e Sorocaba vai ser um dos primeiros lugares, se não o primeiro aqui no Brasil a ter, nesse formato. E eu acho incrível porque, assim, às vezes a gente tem uma certa dificuldade de entender a mudança da coisa. E aí você pensa que música, a música é música e ela é vendida como música. Então, em algum momento, a música ela era vendida em disco, em vinil. Depois passou para o CD, depois passou para o MP3. Hoje ela está no streaming. E você pode consumir no rádio. Música é música. A nossa experiência, que no caso de quem vive de shows, como é o meu caso, é uma situação complexa, porque, obviamente, é o último estágio dessa volta, porque a gente vive de aglomerações, digamos assim, e então a gente entende que vai demorar esse retorno, mas a possibilidade do drive é uma coisa incrível, porque ela possibilita que a pessoa saia de casa, ela possibilita que a pessoa tenha uma experiência de ver um show, aquilo é ao vivo, toda a segurança sendo tomada, toda a equipe sendo preservada, o público sendo preservado e as pessoas podendo assistir, curtir um show no conforto do carro. É uma forma de você ter uma nova experiência de uma coisa, digamos que você já sabe, muita gente sabe como é em assistir a um show. É como ir no cinema e, de repente, você ir dentro de um carro te traz uma outra experiência. Então, eu estou ansioso porque eu acho que eu não me lembro quando na minha vida que eu fiquei... A gente fez o último show 6 de março. Eu não me lembro de ter ficado na minha vida tanto tempo sem fazer show assim, sabe? Que bacana. É muito bacana o jeito que você fala sobre, sobre música, a maneira que você trata a sua carreira, Rodrigo, tá estampado o amor que você tem pelo que você faz, né, cara? Ah, obrigado. Eu acho que tem que ter amor. Eu acho que assim, o ideal seria que todo mundo pudesse fazer aquilo que ama, porque a gente teria mais pessoas felizes. Então, eu acho que a gente, de alguma forma, tem que descobrir o amor naquilo que a gente faz. Eu me considero uma pessoa muito privilegiada de poder fazer isso, de poder... Eu vivo de subir no palco, não é um ramo fácil, não vou... Eu sou muito contra a glamorização do ramo artístico. Não é um ramo fácil, é difícil, é instável. Como eu disse, o meu show, a minha equipe, ele é um show muito grande para uma realidade brasileira, né? Você vê que montar o cenário daquele, viajar com tudo aquilo, é difícil. Então, não vou falar que é fácil, mas é que eu não consigo fazer outra coisa. O que eu gosto de fazer é isso. E eu sou, como eu te digo, eu me sinto uma pessoa privilegiada por isso. Então, agora, Rodrigo... Não conseguiria falar assim, amor. Deixa eu dizer para você uma outra coisa. Rodrigo, o meu outro Rodrigo que está nos acompanhando aqui, se você puder, a data do show é o mês que vem, dia 20... 26 de julho. 26 de julho no Recreativo. 26 de julho no Recreativo. Mas isso daí, se você for pensar, é uma coisa meio maluca, porque a minha idade, eu peguei ainda cinemas dentro de drive. Eu assisti ainda. Mas se você for ver bem no passado, você vê o desenho do Barney Rubble. É só isso que tinha. É só isso que tinha, cara. Então, de repente, a gente começa a voltar e fazer a mesma coisa que já foi feito. Então, na verdade, nós estamos nos reencontrando e não nos reinventando, né? Porque no fundo, eu acho que as coisas... eu acho que as coisas, elas acabam... A gente busca sempre uma evolução, mas a coisa sempre gira. E a gente volta sempre para o mesmo lugar. Rodrigo, eu quero falar com você outras coisas, mas eu quero que você fale. Eu quero não somente falar do Michael. Eu quero falar do Rodrigo Teaser enquanto social. Eu sei que você tem um projeto muito bacana. Eu queria que você falasse um pouco mais. Eu queria conhecer um pouco mais. Eu penso assim... Eu penso que nem você falou, que não bastaria só eu ser muito fã do Michael, porque fã do Michael existem milhões. E eu sei que existem milhões de garotos que
caras que gostariam de conseguir cantar e dançar Michael a ponto de fazer isso num palco. Então eu penso que isso que eu faço, de certa forma, isso que eu faço é um presente, é um dom. Eu acredito que é lógico que eu estudo muito, eu ensaio demais para poder melhorar, mas eu acredito que isso tudo parte de um ponto que é o dom. E eu penso que se Deus te dá um dom, é certo você viver desse dom. Mas eu acho que a gente não deve transformar nenhum dom em comércio. E eu acho que a gente tem que encontrar, de alguma maneira, uma forma de ser grato, de devolver. Porque é difícil, é um exercício. É um exercício, né? Tem momentos que eu perco a noção da gratidão também. Então é um exercício. E assim, eu acho que a forma que eu encontro mais racional é fazendo esse tipo de trabalho. Então, basicamente, é lógico, tem alguns lugares que eu tenho uma assiduidade maior, que são alguns. Tem uma casa aqui em Guarulhos que se chama André Luiz, é uma casa que atende todo tipo de pessoas com necessidades especiais e autismo. E eu já fazem alguns anos, a minha esposa foi voluntária lá, eu faço show para eles, a gente ajuda quando pode. Sempre que me chamam para fazer alguma apresentação na PAI, enfim, a ACD, todas as casas, instituições menores. Já participei de muitos eventos para instituições assim, para arrecadar fundos, para arrecadar doações. Faço, sempre que me chamam, eu faço visita a hospitais também. São coisas que às vezes são pontuais, algumas eu posto, nem todas eu posto, porque a internet é um lugar que nem sempre... A internet é um lugar muito difícil de você se expor. Então, às vezes, tem lugar que eu vou e essas instituições falam, Rodrigo, por favor, posta, porque, de repente, isso pode incentivar outras pessoas a se doarem também. E tem lugares que é o oposto. Eles já não se sentiriam bem de eu divulgar, porque eu estaria divulgando alguns assistidos ou internos que não querem ser expostos. Então, é uma coisa que você tem que saber que você tem que fazer por você, e algumas pessoas vão querer que você leve adiante, outros não. Agora, uma coisa muito importante. Porque Pode tem falar. uma coisa que a Priscila me lembrou aqui que é verdade. A internet é um lugar meio maluco, porque assim, se eu fico muito tempo sem postar esse tipo de ação, as pessoas pensam que é porque eu não faço. E quando eu posto, algumas pessoas pensam que é porque eu quero me aparecer. Então... É difícil achar meio termo, né? É muito complexo. Acontece muito também. Isso acontece muito mesmo. De eu ir fazer show em alguma cidade, eu não sei nem quantas cidades já aconteceu isso. E aí tem alguém que chega e fala, olha, eu sou de tal hospital, aqui a gente tem, enfim, um centro de tratamento disso. Tem uma pessoa aqui que ama Michael Jackson e que conhece o Rodrigo e sabe que ele está na cidade. Cara, já aconteceu várias vezes. A gente faz todo o show que você viu, acaba, eu vou, tiro foto com todo mundo, saio dali, vou pro hospital, faço meu segundo turno de shows no hospital pra galera e, cara, não teve uma vez que eu saí de lá, de uma ocasião dessa, que eu não saí revigorado no sentido de falar, pô, é disso que se trata, entende? Quando eu me refiro de você não pode transformar um dom no comércio, é isso. Você tem que saber que de alguma forma é especial. Que bom que algumas pessoas podem pagar, ir no show, ver aquela produção toda. Eu adoraria poder fazer mais shows gratuitos. É uma coisa que é muito difícil de se fazer aqui. Mas eu acho que é isso. De alguma forma você... Tá. dividir. Agora, a pergunta, Rodrigo, ó, eu tô vendo os comentários aqui. Cara, eu tô arrepiado com o que você está falando, tá? Tô arrepiado. Os comentários estão aqui. Teve uma pessoa que falou que existe, sim, um ser humano inigualável por trás do Michael, né? Por trás do dublê do Michael, do cover do Michael. E a gente está encontrando conhecendo um pouco mais essa pessoa. Uma pergunta que eu faço para todos que se doam. A minha pergunta para você: o porquê de você devolver para Deus tudo isso? Cara, Quando que isso tocou o teu coração, cara? Quando que você falou assim, cara, eu tenho um compromisso e eu preciso, sei lá...
Eu não sei te falar exatamente, eu não sei te falar quando. Eu acho que isso é uma coisa que o próprio Michael tratava muito bem, né? O Michael, ele vem de um lar cristão e é um cara que ele teve isso no cerne da arte dele. Por coincidência, eu venho de um lar cristão. Não sei se isso tem alguma relação, mas eu acredito que se você não basta você sonhar, porque sonhar todo mundo sonha. E aí não basta você querer, não basta você batalhar. Se eu disser, por isso que eu falo, eu sou muito contra a glamorização. Se eu te disser que todo dia eu acordo me sentindo vencedor, é mentira. Tem dias que eu falo, para mim chega, eu não aguento mais essa batalha. E a Priscila, minha esposa, ela fala, não, você vai adiante. Eu vou te dar na cara e você vai adiante. Então, você precisa de... Existem estímulos externos. Essas pessoas que me seguem, que me motivam, é um estímulo externo. Mas isso tudo não aconteceria se não existisse, chamem como quiser, uma força maior. Se Deus não permitisse que as pessoas enxergassem a minha verdade e fossem no show e estabelecessem uma relação comigo, todas essas outras coisas não adiantariam. Então eu acho... Pô, não tem o que falar. Eu preciso, de alguma forma, retribuir. Como no próprio show. No show, eu deixo... Todo show, eu deixo isso muito claro. Todo show eu faço uma oração em cena. É um momento meu, onde eu agradeço a Deus e eu peço para que Deus me permita levar o Michael a essa energia. Porque eu acho muito especial que um cara de Guarulhos monte um show em casa. Como eu te falei, foi eu e minha esposa que montamos uma equipe. E aí a gente vai fazer show e bota 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, 8.000, 9.000. A gente já botou 15.000 pessoas no lugar. E eu penso assim, eu sou um cara que eu não tenho gravadora, não tenho patrocínio, não tenho marketing por trás. Se isso não acontece porque, de alguma forma, Deus fala, pode dar esse passo, eu te permito, eu não sei o que é. Caraca, muito lindo isso daí. Agora, Rodrigo, você tem são duas situações. Eu fiquei sabendo, me falaram que você é o cara mais perfeccionista do planeta Terra, cara. Da Via Láctea, sabe? E você tem sabe, minucioso em detalhes. Como deve ser? Foi o Fabiano que te falou isso? Diz que você é minucioso em detalhes. Isso atrapalha a cabeça da gente, cara, porque puxa, isso deve fundir a cabeça, né? Eu vou dizer para você que eu já há muitos anos, eu tenho certeza, às vezes eu acho muito maluco quando alguém fala, diga uma qualidade, e a pessoa fala perfeccionismo. Porque eu juro, eu não acho, eu não sei se é a palavra perfeccionismo, mas essa busca, eu não vejo como uma qualidade, porque isso me faz sofrer muito mesmo, Sofre, sabe? eu sei. Eu queria muito saber lidar com isso de uma forma melhor, porque, assim, por exemplo, no trabalho do tributo, né? Eu vou falar do tributo. No tributo, eu sei como eram as apresentações do Michael. Eu tenho um acervo enorme de áudio e vídeo. Eu tenho acervo de erros do Michael. Mas eu fico, na minha mente, eu penso que o Michael é o criador da obra. Então, a ele é permitido isso. Eu penso que a gente tem que apresentar um negócio que seja perfeito. E eu tenho uma paranoia. Eu juro que eu vou melhorar isso. Que eu penso que a gente só tem uma chance de fazer o show perfeito. Quando apaga a luz, que vai começar o show, é uma chance para o show ser perfeito. Porque se uma coisa saiu fora do lugar, foi 99%, não é 100%. E o complicado do show é que, por exemplo, um show como esse, você tem uma luz que ela é sincada com o vídeo, e é sincada com os efeitos, e é sincada com a banda. E os bailarinos precisam estar sincados com essa dança. Quando eles saem para se trocar, a gente tem um tempo cronometrado. Quando eu vou me trocar, eu tenho um tempo. Então, depende, não é só de mim. Depende de todo mundo. E todo mundo, além de tudo isso, depende de equipamentos, né? Computador é um negócio que eu nunca vou entender. O negócio está aqui, você passa o show 3 vezes, não tem um problema. Vamos começar o show. Desliga, não quer funcionar. Eu nunca vou entender isso. Mas essa busca. Eu acho que essa busca é um lance que a gente tem que buscar um equilíbrio. Porque se você aceitar... O Michael dizia que o conforto
é o fim para um artista. Você não pode estar confortável. Então, eu acho que a gente não pode nem estar confortável e nem pirar demais. Mas eu confesso que eu não consigo isso, cara. Agora, quando acontece algum erro durante o show, te desestabiliza? Te desestabiliza? Eu tô olhando para ela aqui. Não, me desestabiliza muito, cara. Sabe, vou dizer um negócio. As pessoas, elas não fazem ideia. A gente tem uma série de luzes, lasers, tudo no show. E eu tô tão acostumado a fazer aquilo que conforme eu tô dançando, eu sei que a luz está funcionando pela forma que os fachos de luz passam por mim. Então, às vezes, dependendo do momento, quando alguma coisa não passa, eu não consigo disfarçar. Porque eu tô no meio da performance e eu faço. E continuo. Já aconteceu de eu pedir uma pausa para arrumarem uma luz. Já aconteceu de eu correr no canto do palco e falar: o que aconteceu? A máquina de efeito não está saindo. E aí o pessoal fala: volta pro palco, a gente vai resolver isso. Só que, assim, então não é só o dançar, não é só o dançar, não é se apresentar. É você cuidar de todo o contexto, né? Porque assim, eu descobri depois, lógico, quando eu passei a ter contato com as pessoas que trabalharam com o Michael, eu passei a descobrir que isso era uma coisa comum do Michael. Como é uma coisa comum a outros artistas grandes. Eu acho que é justamente o cara cuidar daquilo. Ele sabe que a luz é uma extensão dele, o balé, a banda. Ele sabe que aquilo é uma identidade dele. Então, o bom artista, eu não estou falando mal de ninguém, pelo amor de Deus, mas o bom artista, ele tem a obrigação de conhecer a música dele, a dança, o palco, a luz. Ele tem a obrigação de saber que aquilo representa ele. Então, o Michael, eles chamam isso lá de dirigir em cena. Entendi. Eu busco evitar. Quando o show acontece e eu não tenho nenhum momento desse, é muito bom, porque você atravessa o show num sentimento muito gostoso. Às vezes acontece de dar uma pane, e eu te confesso que eu consigo lidar com muitas coisas, mas algumas coisas elas realmente me pegam de uma forma que eu falo... Aí quando acaba o show eu falo, eu não tenho que me estressar tanto com isso, acontece, são equipamentos e tal, mas é difícil. Porque na minha cabeça, eu penso assim, eu tenho... As pessoas saíram de casa. Você pega aí, claro, esquecendo a pandemia, você pega um sábado à noite, a pessoa tem 1000 opções. Ela, além de sair para te ver, ela tem outros shows, teatro. Se ela não quiser sair, ela quer sair só para jantar. E além de tudo isso, se a pessoa quiser ficar em casa vendo Netflix, ela pode. Então eu penso que essa pessoa, ela saiu de casa, sabe? Eu sei que o movimento, de certa forma, a economia, no sentido de essa pessoa vai gastar gasolina, vai pagar o ingresso, o estacionamento, possivelmente vai pedir uma coisa para comer, mas eu tenho obrigação de fazer essa pessoa ir para um outro lugar. Naquele momento do show, eu tenho a obrigação de fazer essa pessoa se sentir num outro momento, sabe? E aí, é essa preocupação que faz você ficar paranoico de não pode errar, não pode errar, não pode errar. Mas com o tempo eu aprendo a lidar. E o quanto que você chegou mais perto do Michael? Até onde você conseguiu se aproximar de algo, eu tô vendo aí atrás, cara, você tem uma coleção imensa de bonecos, né? Olha isso, gente do céu. Aqui é uma parte. Eu costumo dizer que eu bati na trave, cara. Eu falo que eu bati na trave muitas vezes. Em 93, quando ele veio, eu pude assistir, eu tive o privilégio de ver o show. Foi um dia que mudou minha vida. Pouquíssimas pessoas sabem, pouquíssimas mesmo. Mas naquela ocasião, por muito pouco, eu não consegui subir no palco com o Michael, porque eu conheci um dos produtores na ocasião, o DC7, estava trazendo o Michael junto com a Xuxa Produções, e um dos produtores me conheceu num programa de TV, porque na época a gente fazia muita coisa para divulgar o show. E aí, se eu tivesse 30 centímetros a menos de altura, eu seria uma das crianças de Rio do World. Mas eu não pude. Caramba, cara, que bacana! Aí depois disso, eu fui convidado, já em 2002, eu fui convidado para me apresentar num evento que aconteceu em Nova York, na presença do Michael. Eu fui convidado para representar a América Latina como um artista tributo da América Latina. Tinha um americano, um europeu e um asiático. Tudo certo, convite feito, o que eu ia apresentar estabelecido, eu não consegui visto. Eu nunca tinha ido para os Estados Unidos.
Tentei tirar o visto em 2 ocasiões, me negaram as 2. Foi uma coisa que me magoou demais, Meu porque Deus. naquele momento eu sabia que era a minha grande chance, mas eu preferia acreditar que eu pudesse ter outra, né? E aí agora também, em 2009, que é onde o Michael ia fazer os shows, por conta da internet, porque a internet tem essa coisa de facilitar contatos. Eu já estava correndo atrás de muitos contatos e muitas possibilidades. E eu já tinha elaborado um livro. Também nem sei se eu já falei isso, mas eu tinha elaborado um livro. E eu ia levar, eu já tinha comprado os ingressos, a gente ia assistir os shows do dia 8 e 10 de setembro. Eu ia levar, eu não sei nem quantas cópias desse livro, era um livro pequenininho, que eu nem cheguei a finalizar depois que ele se foi, porque eu achei que não tinha para quê. E esse livrinho contaria a minha história desde criança, com fotos minhas desde criança, imitando ele. E eu ia deixar as últimas páginas em branco. E a última página ia estar escrito: essa história só termina no dia que eu te encontrar. E aí a gente já estava fazendo vários contatos para poder fazer isso, ele se foi. Então eu digo que eu bati na trave várias vezes de saber que ele soube da minha existência. Teve uma ocasião no site dele, oficial, lá nos Estados Unidos, quando a gente fez uma homenagem para ele aqui, quando ele ainda era vivo, que saiu lá. Vindication Day, o dia da vitória, vai ter uma celebration party, a apresentação da noite, o Rodrigo Teaser. Se ele viu esse Que bacana, com certeza viu. Eu nunca vou saber. Depois que ele partiu, eu tive a oportunidade de me aproximar muito de pessoas que viveram com ele. Então, atualmente eu tenho contato com sobrinhos, falo muito com sobrinhos, já pude conversar com irmãos por telefone e tenho um contato muito estreito com pessoas que trabalharam com ele em show, banda, bailarino, técnico de som, engenheiro de som. E recentemente eu realizei um sonho que depois que ele se foi eu achei que era impossível, que era de entrar em Neverland. Eu pude entrar em Neverland e conhecer Você Neverland. conheceu? É. Que Tive bacana, cara. Mas aquilo acho que foi mágico. Não, era mágico. Eu falava toda hora, eu virava para a Priscila, eu falava: meu, se eu estiver sonhando, eu não quero acordar, porque eu vou ficar frustrado. Que bacana. Era para eu ficar 2 horas lá dentro, eu fiquei 4 horas, pude conhecer todos os cômodos, tudo que tinha. Claro que os objetos pessoais do Michael não estão mais lá, né? Eles ficam guardados, pertencem a um espólio. Mas é muito legal você ver e saber, essa era a sala, esse era o quarto, era aqui que ele dançava, ele tinha um estúdio de dança, um estúdio de música, conhecia o teatro, o cinema, ele tinha tudo lá dentro. O zoológico, pude ver tudo. E é muito legal você saber que isso era parte da vida dele, no sentido de tentar te fazer entender por que ele quis construir esse mundo particular, né? Porque é um cara que eu acho que foi muito incompreendido durante a vida. Sim, sem dúvida. Rodrigo, deixa eu falar um pouco mais de show nesse momento de pandemia. Eu fiquei sabendo hoje, eu não sei os números exatos, porque eu acho que chegou para mim agora à noite. Agora, politicamente falando, tudo que acontece na esfera, quando encontra-se uma recessão, a primeira pasta que perde dinheiro, esporte e cultura. Aconteceu alguma calamidade, de onde vai tirar a verba? Esporte e cultura. Então, cultura não é reconhecida mesmo, não tem esse reconhecimento mesmo no Brasil. Em outros países é muito. Não vou nem falar no Brasil, porque existem alguns estados que a cultura realmente é preservada e é investida. Mas, infelizmente, a gente vê que a pasta da cultura, Ministério da Cultura destruíram. Nós tínhamos aqui em Sorocaba uma pasta da cultura que está completamente sem dinheiro, sem projetos, acabou tudo. Nós tínhamos músicos que se apresentavam em praças, aquele cururu, música caipira, sabe? E acabou, cara, e acabou. Então a gente tem que começar a discutir mais esse tipo de situação, e a nossa live, ela aproxima muito a cultura daqueles que nos acompanham. Nós já batemos mais de 300 pessoas aqui, e a gente tem que falar sobre cultura, porque o que você faz é cultura. E o que você faz... Não, você falando isso é um negócio até engraçado, porque assim, durante muitos anos, eu acreditava que o que eu fazia era uma arte menor, porque toda vez que eu batia em algum lugar para pedir um apoio, no sentido de, olha, eu tenho esse show, eu nasci em São Paulo, mas cresci em Guarulhos.
todas as vezes que eu tentei um apoio em algum lugar nesse sentido, eu ouvia que o meu show era... É uma coisa que eu demorei muito para entender. Eu ouvia que o meu show era entretenimento e não era cultura. E Não, aí, um cara. dia, conversando com um americano que é do ramo, que, enfim, trabalhou com o Michael, ele disse, olha, eu não entendo, eu não consigo fazer a dissociação. Porque para a gente, entretenimento e cultura são basicamente a mesma coisa. Se você tem um entretenimento vazio, algo está errado. E se você tem uma cultura que não... e se você tem algo cultural que não busca ser um entretenimento, você vai ter algo que vai se comunicar com muito pouca gente. Então, eu demorei muito para entender isso. E aqui, infelizmente, isso que você falou é uma verdade. A cultura ela não é vista Não com o é. valor que ela deveria. Porque a cultura, ela não é uma coisa só... Ela não tem uma função só de educar, ela não tem uma função só de Não, conscientizar, é mas a cultura, preservar. ela muda a vida das pessoas. Muda. Eu sou um exemplo disso. Eu sou de uma realidade muito simples aqui de Guarulhos, de uma família muito simples. Como eu te falei, não tive nenhuma facilidade, mas foi o meu contato com a dança, com a música, e no início eu não tinha como pagar curso, então eu participava de oficina, não tinha como pagar canto, eu fazia coral de senhoras de igreja. Minhas primeiras aulas de canto eram essas aulas, eu não podia pagar, então eu fazia isso. E isso tocou meu coração. A arte tocou meu coração. A cultura tocou meu coração. E hoje eu sei a pessoa que eu sou. E a consciência que eu busco ter, estou longe de ser perfeito, porque a cultura me fez enxergar a arte dessa forma. E aí eu vejo que hoje, em relação a quando eu era criança ou adolescente, não se tem mais os mesmos incentivos, sabe? Não se tem mais os mesmos cuidados. E eu fico preocupado porque eu falo, cara, a cultura de um país diz muito a respeito dele, não só no momento que a gente vive, mas principalmente e sempre o momento futuro. A cultura, ela não é uma pedra que você larga aqui e vai, deixa eu ver o que deu. A cultura é um lance que você larga a pedra aqui e essa onda vai reverberar e é lá na frente que você vai ver a importância do que foi feito agora. E eu acho que isso é uma coisa que a gente, com o tempo, a gente foi perdendo esse cuidado. Não digo nem que é só no Brasil. Eu acho que em muitos lugares do mundo se perdeu pelo imediatismo. A rede social gera imediatismo, a necessidade de reaver o investimento gera um imediatismo, mas é como você falou, existem poucos lugares que fazem um serviço de verdade para preservar a cultura. É importante preservar a cultura local, é importante preservar a cultura nacional, é importante que haja um intercâmbio de cultura do que é nosso com o que é de lá de fora. E eu acho muito triste quando você vê que a coisa descamba. E mais importante que tudo isso, Rodrigo, porque hoje o Rodrigo Teaser é uma grife. Hoje você conseguiu fazer o que poucos fazem. Sabe aquelas tartaruguinhas? Milhões de tartarugas colocam seus ovos e só algumas dezenas conseguem chegar até o mar. Então, quem conhece realmente a sua história faz acreditar que as coisas, quando a gente acredita, ela persevera, ela dá certo. Então, esses jovens de periferia que aí estão hoje, eles podem sim. Agora, você imagine quantos Rodrigos Teasers a gente tem nesse mundão periférico que a gente vive, cara. Cara, eu sempre falo isso. Você sabe que eu tinha um projeto que eu tentei lei do incentivo, que eu queria fazer, eram 10 shows que eu queria fazer pelo Brasil, e nesses 10 shows, cada cidade que a gente visitasse, eu queria oferecer uma oficina de dança relacionada a essa dança do Michael. Porque o Michael é um artista que mistura dança de rua, jazz, sapateado, ele mistura dança africana, é um cara que ele mistura de tudo. Queria muito poder ter feito isso. Mas foi uma das ocasiões que eu ouvi que o que você faz é entretenimento, não é cultura. E eu sempre fiquei meio, eu não entendo muito essa relação. Mas eu ainda conseguirei, eu ainda conseguirei fazer isso. Rodrigo, estamos chegando no final aqui, a gente tem um tempo. Sim. Eu não quero atrapalhar também, você tem um monte de coisa para fazer. Agora, escuta só, perguntaram aqui para mim, cara, como que até a sua risada é igual do Michael? Não é. Cara. Não. O pessoal comentou aqui agora. Minha risada é estranha, é toda errada. Nem é. Eu faço show, eu ensaio, agora, cara. eu faço show, eu ensaio, eu faço
a coisa toda. A coisa que mais me faz perder a voz e ficar rouco é rir. Porque eu dou a minha risada errada, no lugar errado. É um problema. Rodrigo, vamos finalizar falando. Você vai estar aqui em Sorocaba no próximo dia 26/7. Isso. Vai ser a nossa primeira só... experiência Driving Concert. A gente está preparando uma coisa muito bacana. Como eu falei, além de toda a questão de segurança para as pessoas, para a equipe, para quem vai ver, a gente está preparando uma questão muito bacana também técnica, para que as pessoas tenham uma qualidade muito bacana de som. Quem está organizando, né, o responsável pelo evento é o Fabiano, cara. Fabiano Moraes, está aí, @Fabiano gratidão. Moraes. Fabiano é um amigo, um parceiro, uma pessoa que, assim, a gente se conheceu e do momento que a gente se conheceu, ele é um cara que sempre foi muito generoso, muito querido comigo. É um amigo que a vida me deu também, cara. E ele é o responsável, o idealizador, ele é o cara que vai montar todo esse circo. Cara, a gente está muito feliz porque ele teve, além, né, do cuidado, ele teve essa visão de falar, não, se estão fazendo lá na Europa, a gente faz aqui. Porque muita gente tinha esse medo, esse receio. E aí muita gente já viu o que ele está fazendo, já está se encorajando também. Tá, então, é isso mesmo, São pessoas que estão dispostas a dar o primeiro passo, a chamar para si. E, Fabiano tem todo o meu respeito, meu amor, meu carinho. São esses que vão aí mostrando que realmente são os malucos. O Fabiano, para fazer tudo isso, é um maluco, cara. Ele chegou para mim e falou assim, Dini, eu quero fazer tudo certinho, quero fazer tudo como manda o figurino, quero fazer tudo muito bem, com cautela, porque isso é o tipo de coisa que não pode dar errado. Eu falei, Fabiano, cara, você é um cara à frente. Rodrigo, eu quero dizer a você que logo a gente vai estar junto. Me fala, você vai fazer uma live esses dias? Vou fazer uma live dia 25 de junho, que é uma data, para todo mundo fã do Michael, uma data que é importante, é a data que o Michael se foi. A gente já teve ocasiões de fazer show televisionado no Multishow nessa data. Eu já pude apresentar programas de TV, fazendo um especial de videoclipes nessa data. E aí, como você falou, de que forma se reinventar, surgiu a ideia da live. A princípio, eu não ia fazer live, porque eu achei que não era para mim fazer live, eu não estava muito entusiasmado. Só que a gente começou a fazer, começou a produzir, as ideias começaram a surgir, parceiros começaram a se unir. Então, assim, vai ser uma live muito bacana. Vai ser uma live um tanto quanto diferente do que a galera tem visto, porque a gente vai fazer num local atípico, com condições atípicas. A nossa intenção é, de alguma forma, fazer como... O Michael gostava muito de trazer a atmosfera do videoclipe para o palco. A gente vai fazer isso de alguma forma nessa live. Então, é uma live que a gente vai ter um cuidado muito acima da média em qualidade de som, fotografia, luz, muitas surpresas. A gente vai ter algumas participações em vídeo muito especiais. E é um dia que, durante muito tempo, a gente que era fã do Michael sentia um pesar, né? Porque o dia que a pessoa se vai é um dia relativamente triste. Mas eu acho que a gente deve celebrar o dia. Porque a gente tem que, de alguma forma, a gente tem que ser grato pela vida dele. Então, ele se foi nesse dia, para sempre vai ser triste, mas a gente tem que ser grato que ele esteve aqui, dividiu a arte dele com a gente, Deus permitiu que ele fizesse isso, e ele foi. Então, ele tem a data do nascimento e a data que ele nasceu de outra forma. E eu acho que a gente tem que celebrar. Então, vai ser feito isso, dia 25 de junho, lá no meu canal do YouTube. Aqui tá falando, canta for all time. Canta for all time. Meu Deus, como começa for all time? Pra gente encerrar, Rodrigo, dá? Só um pedacinho, só. Maybe the walls will tremble, some may refuse to shine. When I say I love you, baby, you gotta know there's for all time. Baby, you gotta know there's for all time. Eu acho que eu errei a melodia, me desculpe. Faz um bom tempo. Eu tô ensaiando as músicas da live. Rodrigo, vou dizer para você uma coisa.
Se é uma coisa que eu gosto nesse mundo, é de conhecer pessoas interessantes e pessoas que se preocupam com um dos principais sentimentos que existe, que é a compaixão, é a solidariedade. Então eu descobri por trás daquele cara que eu gritei, que eu vibrei, que eu dancei junto, que existe um cara ainda muito mais especial por trás disso tudo. A gente vai ficar muito tempo junto. Eu quero que você saiba que quando você vier para Sorocaba, você vai vir um pouquinho antes para a gente almoçar, para a gente se ver. Obrigado. E eu vou ter a honra de falar para as pessoas, a partir de agora, que eu conheci um ser humano com características supremas. Então você recebe aqui de verdade a minha admiração. Manda um beijão para Priscila, sua esposa, que está aqui. A minha mãe está aqui falando que voz linda. A minha mãe, ela está de quarentena. A minha irmã está com Covid. Minha mãe está lá assistindo a gente com o coração na boca, sabe? Beijo para tua mãe. Dona Sônia. Minha mãe também chama Sônia. Pô, então, tá vendo? Mais uma característica. Querido, adorei, viu? Adorei mesmo. E espero vê-lo em breve. A live, fala a live quando que vai ser? A live é dia 25 de junho, às 20 horas, no meu canal do YouTube, que é www.youtube.com/Rodrigo Teaser. Tá bom. E eu quero só também fazer uma menção especial ao nosso amigo Fabiano Moraes, que está nos proporcionando tudo isso, que me deu a oportunidade de me aproximar de você e dizer, meu irmão, até breve. Até breve, se Deus quiser. Beijão, querido. Obrigado, viu? Até mais, gente.